Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de Física 2. Nessa aula vamos analisar o movimento rotacional de corpos quando o eixo de rotação se move ao longo de sua trajetória. Vamos relacionar algumas quantidades lineares e rotacionais de um corpo rígido em movimento e, em seguida, faremos algumas considerações sobre o princípio de conservação de energia para esse tipo de movimento. Ao final da aula faremos alguns exemplos para ilustrar as aplicações desses princípios. Então vamos lá. Bom, nós estudamos até agora o movimento de rotação de corpos rígidos quando o eixo de rotação permanece fixo. Então aprendemos a calcular uma série de quantidades, sempre levando em consideração que o eixo de rotação permanece imóvel ao longo do movimento. Mas essa é uma classe muito pequena dos problemas que podemos estudar para o movimento rotacional de corpos rígidos. Podemos estender todo aquele raciocínio que desenvolvemos nas aulas anteriores para agora o movimento de rotação e o movimento de translação. Então observe essa figura que eu trago aqui. Ela representa o movimento de um halter quando eu jogo ele para cima. Então ele é um objeto que pode executar rotação em torno do centro de massa. Então veja que em diferentes posições ele vai apresentar diferentes configurações de posição, de ângulo e de velocidade, ok? E nós analisamos esse tipo de movimento como movimentos combinados, tá? Nós analisamos como um movimento de translação, analisando o comportamento do centro de massa. Então, movimento de translação. Perdão. De translação do centro de massa. Ou seja, o centro de massa desenvolve uma trajetória e essa trajetória, em princípio, ela é independente do movimento rotacional. Todos aqueles cálculos que nós fizemos lá nos cursos básicos de mecânica do movimento rotacional, eles continuam se aplicando a esse tipo de problema. No entanto, nós agora estamos interessados em descrever o movimento de forma completa, e não somente o movimento de translação do centro de massa. Então, para isso, nós temos que analisar também o movimento de rotação Perdão, a letra está difícil hoje. Em torno do centro de massa. Então toda a nossa análise será dedicada a discutir como esses dois movimentos se combinam para descrever o que a gente chama até de movimentos combinados, translação e rotação, ou movimento plano geral de uma forma mais criteriosa de se falar, ok? Então, eu vou sempre analisar dois movimentos agora, o movimento de translação do centro de massa e o movimento de rotação em torno do centro de massa, ok? Eu posso fazer já algumas suposições sobre a energia cinética desse corpo. Agora veja que ele vai apresentar dois tipos de energia. A energia de movimento relacionada ao seu movimento de translação e a energia de movimento relacionada ao seu movimento de rotação. E agora eu tenho duas energias diferentes que são somadas, que é um caso diferente do que analisamos anteriormente, onde só havia rotação. Então eu posso escrever aqui já de maneira antecipada como que eu descrevo a energia cinética total desse tipo de movimento. A energia cinética será, então, uma contribuição da energia cinética de translação, que nós aprendemos a calcular, 1/2 da massa do objeto vezes a velocidade elevada ao quadrado. Essa velocidade deve ser a velocidade do centro de massa do objeto. Então, vou colocar aqui o índice Cm, mais 1/2 da inércia rotacional, ou momento de inércia, vezes a velocidade angular elevada ao quadrado. Isso fornece para a gente a energia rotacional desse corpo que está se movimentando, tá? Lembre-se então que a inércia rotacional nesse caso
deve ser a inércia do centro de massa. Ou melhor, a inércia de um eixo que passa pelo centro de massa do objeto. É esse tipo de movimento que eu vou analisar o movimento rotacional, tá bem? Indo adiante, então, nós temos um caso específico do movimento combinado de rotação e translação que se chama rolamento. No rolamento, o objeto desenvolve um tipo de movimento onde não há deslizamento, tá? A princípio, nós vamos estudar esse caso, a rotação sem deslizamento em torno de uma superfície. Então, uma roda de bicicleta, ou um pneu de carro, ou qualquer objeto que está girando em torno de uma superfície, ele vai desenvolver dois tipos de movimento também. Então veja, o movimento de rotação com uma determinada velocidade angular, e agora repare que o centro de massa desse objeto, que encontra-se aqui no centro da roda, ele também vai desenvolver um certo movimento, ele vai se deslocar para a direita. Então, novamente, eu tenho movimentos combinados. Eu tenho rotação mais translação. A junção desses dois movimentos, a rotação em torno do centro de massa mais o deslocamento do objeto com uma determinada velocidade de centro de massa, produz esse tipo de movimento, ok? É um movimento muito comum no nosso dia a dia, né? Como eu falei, posso pensar no exemplo de um pneu de bicicleta girando em torno de um piso, ou de uma garrafa de água, um objeto cilíndrico deslizando, rodando em cima de uma mesa, tá? Lembre-se que é importante aqui que não deve haver deslizamento. Nós ainda não vamos considerar o caso onde há deslizamento do objeto. Ele rola, então, sem deslizar, tá? Ele se movimenta lentamente de acordo com a sua velocidade do centro de massa, tá bem? Nesse tipo de movimento, existe um compromisso, existe um vínculo entre a velocidade angular e a velocidade do centro de massa do objeto. Repare que aquele caso anterior, a velocidade do centro de massa do objeto, do halter girando, poderia ser qualquer velocidade. Mas no caso do rolamento, isso é diferente. Existe um compromisso, ou seja, a velocidade do centro de massa deve assumir um valor relacionado à sua velocidade de rotação, velocidade angular. Okay? Vamos ver como determinamos esse compromisso. Okay? Então observe o seguinte, nesse exemplo aqui de baixo, nessa figura aqui de baixo, eu tenho uma roda que está girando aqui no sentido horário, e seu centro de massa saiu dessa posição e chegou até essa posição. E ele se deslocou aqui, ó, uma distância S, tá bem? Você pode avaliar aqui com a distância percorrida S. Agora, a distância percorrida pelo centro de massa dessa roda, ele é numericamente igual à distância que eu observo aqui, ó, desse comprimento de arco. Tudo bem? A distância percorrida pela roda, pelo centro de massa da roda, é numericamente igual à distância do comprimento de arco, na verdade, o comprimento de arco observado por essa roda. Então, se a roda caminha uma volta completa, a distância que ela andou será 2π vezes o raio. Então, quanto maior for o raio dessa roda, maior será a distância percorrida por ela. Tá bem? Eu posso juntar isso matematicamente. Eu sei medir esse comprimento de arco S. Ele vale o raio vezes o ângulo, né, medido em radianos. Então, eu posso dizer que a distância percorrida, S, ela é igual numericamente ao raio do objeto vezes a velocidade angular. Okay? Repara também que esse tipo de consideração, nós estamos analisando o rolamento de um objeto simétrico. Tá? Esses são os casos que nós podemos considerar nesse momento. Então, a distância percorrida por esse objeto, será S, que é uma distância dada em metros, o raio do objeto, da roda no caso, né, também dado em metros, e o ângulo sempre fornecido em radianos, tá bem? Então assim eu consigo calcular, estimar, na verdade calcular de maneira exata, qual será a
distância percorrida pelo objeto. E eu posso fazer uma derivada aqui para obter a velocidade. Se eu sei a posição, melhor, sei a distância percorrida, quando eu calculo a velocidade, quando eu calculo a derivada de s em relação ao tempo, eu tenho, na verdade, a velocidade. Agora eu vou tomar a velocidade, a derivada do que eu tenho aqui do lado direito. Repara que o R é uma propriedade física do objeto, ele não vai aumentar ou diminuir o seu raio ao longo do movimento, né? Ele é um corpo rígido, então esse raio é constante. Quando eu calculo a derivada, eu vou ter simplesmente a derivada da posição angular em relação ao tempo. Isso permite, então, que eu escreva a relação velocidade. Agora, essa velocidade, ela é a velocidade do centro de massa do objeto, tá bem? Porque ela é a derivada da distância percorrida pelo centro de massa. Isso é igual ao raio. Perdão, aqui eu cometi um erro, tá? Aqui é o raio. Isso será igual, então, ó, a velocidade, a derivada do s em relação ao tempo, derivada da distância em relação ao tempo, nada mais é do que a velocidade. E a derivada de θ em relação ao tempo, a derivada da posição angular, nada mais é do que a velocidade angular. Então eu tenho r ômega. Essa equação ela é extremamente importante, porque, como eu falei, ela estabelece um vínculo entre a velocidade do centro de massa e a velocidade angular de rotação do objeto. O objeto não pode ter velocidade maior do que a velocidade angular vezes o raio. Por que não? Porque nesse caso haveria deslizamento, entende? Então a velocidade do centro de massa precisa ser igual a ômega vezes r, para que o objeto se desloque uma distância igual ao comprimento de arco desenvolvido durante a trajetória. Ok? Então essa equação é importante porque ela vai fornecer esse vínculo, esse compromisso entre o movimento de translação, caracterizado aqui pela velocidade do centro de massa, e a velocidade angular de rotação, ou seja, o movimento de rotação. Então a equação que junta translação e rotação, que estabelece um vínculo entre os dois movimentos, é essa equação de velocidade. Vamos então analisar agora como seria a velocidade do objeto em diferentes pontos, tá bem? Lembre-se que nós consideramos aqui a velocidade, o movimento, como sendo combinado entre os dois. O objeto se desloca para a direita com a velocidade igual à velocidade do centro de massa. Então, eu já sei calcular essa velocidade. Eu vou marcar aqui de azul. Essa aqui é a velocidade do centro de massa. E esse centro, obviamente, não está girando, porque ele está exatamente no centro do objeto de rotação. O objeto gira em torno do centro de massa do sistema. Então, eu posso imaginar como deve ser o movimento, a velocidade em diferentes pontos. Veja, a velocidade no centro é a própria velocidade do centro de massa. Agora, a velocidade numa extremidade superior, ela vai ser a combinação, a velocidade do centro de massa mais a velocidade de rotação em torno do centro de massa, que é o ômega vezes r também. Lembre-se disso, né? Nesse caso aqui, a velocidade será a própria velocidade do centro de massa mais a velocidade linear daquele ponto, que é ômega vezes r. Então, a velocidade na extremidade superior da roda, ela vale exatamente 2 vezes a velocidade do centro de massa. Olha que interessante. Por que isso ocorre? Porque naquele ponto eu tenho nesse ponto aqui em cima, eu tenho que analisar duas velocidades. A velocidade do ponto que está indo para a direita de vocês, que é se deslocando com velocidade do centro de massa, mais a rotação em torno do centro de massa. Então eu tenho duas contribuições. E a rotação, nesse caso aqui, ela está no sentido horário. Então a velocidade desse ponto apenas em relação à rotação deve ser ômega, vezes o raio, que é essa distância. Agora, outro ponto interessante aqui, ó, é o que acontece na base da roda. Então vejamos, qual deve ser a velocidade nesse ponto?
Eu sei que aquele ponto ali, como toda a roda, está se movimentando para a direita com velocidade igual à velocidade do centro de massa. Então a velocidade naquele ponto será a velocidade no do centro de massa a princípio. Agora, a velocidade de rotação aqui tem o sentido contrário, ela se desloca para a esquerda. E quanto ela vale? Exatamente ômega vezes R também. Então eu tenho velocidade para a direita igual à velocidade do centro de massa, e eu tenho velocidade para a esquerda igual à velocidade do centro de massa também. Se eu somar essas duas velocidades na forma vetorial, eu teria a velocidade igual a zero. Então esse ponto aqui, ó, na base, não tem uma velocidade instantânea. Ou seja, em relação se eu analiso a superposição dos dois movimentos. Ok? Como que é possível a roda não ter velocidade nenhuma na base da roda? Né? Como é possível a velocidade ser igual a zero? Isso é muito simples de você entender. Porque na prática nós analisamos que esse aqui, ó, é de fato o eixo de rotação instantâneo. A roda é como se ela estivesse girando em torno daquele ponto e aquele ponto faz um movimento para a direita. Então a cada instante ela está girando e está se movimentando para a direita também. Por isso que a velocidade de um ponto na roda, na base da roda, é igual a zero, enquanto a velocidade no ponto, na extremidade superior da roda, é 2 vezes a velocidade do centro de massa. E a velocidade no centro, como não há rotação, será simplesmente a velocidade do centro de massa do nosso sistema. Eu trago aqui uma figura que ajuda a gente a enxergar essa relação, né? Veja que essa figura é uma foto de uma roda que está se movimentando para a direita, mais ou menos como é a situação que eu desenhei aqui em cima. Então, nesse caso, você deveria ter a velocidade na parte superior como 2 vezes a velocidade do centro de massa. E a velocidade aqui embaixo, ela é zero, né? Ou deveria ser muito próximo de zero. Ela vai ser zero sempre aqui no eixo, no ponto onde é o eixo instantâneo de rotação. Então veja, por esse motivo, repara que na extremidade superior da roda, você quase não enxerga os raios dessa roda. Ele aparece, quase que não aparece na foto. Por que isso acontece? Porque a velocidade aqui da roda é tão alta comparado com a velocidade na parte de baixo, que eu não consigo detectar através da câmera a presença dos raios. Já na parte inferior, veja que a velocidade de rotação é a mesma, né? A velocidade de rotação, mas a velocidade angular de rotação. Mas a velocidade linear vai ser diferente. Ó. Então, na parte de baixo dessa roda, eu tenho que ela é mais lenta, ela é próxima de zero. Na verdade, ela vai ser zero aqui na base. Então, como ela é mais lenta, a câmera consegue detectar. Então, esse é um exemplo clássico para você observar o movimento de diferentes pontos dessa roda. Né? Ela se movimenta rapidamente na parte de cima, lentamente na parte de baixo. Por quê? Justamente por causa da superposição desses dois tipos de movimento, rotação e translação. Tá bem? Lembre-se que para isso acontecer não pode haver deslizamento da roda. Se acontece deslizamento, nós temos que analisar de uma outra forma. Tá bem? Indo adiante, eu posso fazer uma consideração sobre a energia cinética de rotação desse tipo de sistema. Né? Então ele é um movimento combinado, translação mais rotação. Então como que eu escrevo a energia cinética? A equação será a mesma que eu escrevi lá anteriormente logo no primeiro slide. Então a energia cinética será igual à energia cinética de translação em meio da massa total do meu objeto, do corpo rígido, vezes a velocidade do centro de massa desse objeto, elevado ao quadrado. Essa é a energia cinética de translação. Mais a energia cinética de rotação desse sistema. A inércia rotacional em torno do centro de massa, mais a velocidade, vezes a velocidade angular desse sistema. Só reparem que o que é diferente nessa equação? Que a velocidade angular está relacionada com a velocidade do centro de massa. Não tem como haver diferença nisso, porque senão não seria um rolamento sem deslizamento. Ok? Então lembre-se que essa equação deve ser sempre utilizada para o rolamento, considerando que a velocidade do centro de massa
é igual a ômega, ômega vezes o raio. Eu tenho que usar essas duas equações combinadas para poder encontrar a energia cinética, porque aí eu reescrevo a equação sabendo que eu só vou ter uma única variável aqui, né? Porque a velocidade angular está amarrada, digamos assim, vinculada à velocidade do centro de massa e vice-versa. Se a velocidade do centro de massa for dada, eu sei quanto vale automaticamente a velocidade angular. E sei quanto vale a energia cinética de rotação também, se eu souber a inércia rotacional. Repare também que a inércia deve ser calculada em relação ao eixo que passe pelo centro de massa do corpo, tá bem? E aqui eu tenho a massa total do meu objeto, que deve ser sempre computada para poder encontrar a energia cinética. Então essa equação aqui, ela representa a energia cinética de um objeto durante o movimento de translação e rotação. E essa equação também é importante porque ela fornece a relação entre a velocidade do centro de massa e a velocidade angular. Tá bem? É bastante simples. A gente pode tentar agora resolver alguns exemplos para poder exemplificar como que eu aplico esses princípios, né? Então eu sei calcular a energia cinética e eu posso trabalhar agora com sistemas conservativos, sempre utilizando o princípio da conservação da energia, que é algo que nós já estamos acostumados, né? Durante todo o nosso estudo de mecânica, sabemos aplicar o princípio da conservação da energia. Então eu trago aqui dois exemplos para que a gente possa ilustrar como aplicamos agora a energia cinética de rotação e translação para um problema onde eu preciso fazer considerações sobre a energia. Então esse é um problema também clássico nesse tipo de movimento e ele é bem ilustrativo porque ele nos permite avaliar de forma simples como seria aplicada a energia cinética de rotação dentro do princípio de conservação da energia. Então vamos lá, o enunciado diz o seguinte: um ioiô é construído enrolando-se um fio diversas vezes em torno de um cilindro de massa M e raio R. A extremidade do barbante fica presa enquanto ele desenrola sem deslizar. Então eu seguro a extremidade do barbante, ioiô, então eu enrolo várias vezes a corda em torno do seu diâmetro e depois eu solto, ele começa a rolar para baixo, tá bem? Porque a gravidade puxa ele, a força da gravidade puxa ele para baixo. Considerando então que o ioiô é liberado do repouso, encontre a velocidade do centro de massa do ioiô após ele descer uma altura h. Então vejamos, no início ele está em repouso nessa altura. Depois eu libero ele e ele vai descendo, desenrolando o fio, sem deslizar novamente, tá? É um problema de rolamento, portanto. E ele vai aumentando sua velocidade até chegar numa posição final, tá? Nós vamos imaginar que essa posição final para a nossa análise é aqui. Então, ele desce no total uma altura h, ele possui raio R, massa m, e nessa posição ele vai ter o ioiô terá uma determinada velocidade angular e ele também uma determinada velocidade, de centro de massa. O que o problema quer saber é exatamente essa posição. Então, essa velocidade. Então vou marcar aqui como posição inicial e aqui a posição final. Veja que durante o movimento só tem uma força externa atuando ao sistema ioiô barbante, que é o peso. Então a peso é uma força conservativa. Eu posso utilizar tranquilamente o princípio de conservação da energia. Veja que é importante também aqui que não haja deslizamento, porque deslizar significa friccionar, e com o deslizamento haveria aquecimento, ou seja, variação da energia interna do meu sistema, e a conservação da energia não poderia ser aplicada. Tá? Como esse deslizamento ocorre como o rolamento ocorre sem deslizar, eu posso aplicar o princípio de conservação da energia mecânica. Então eu escrevo lá que a variação da energia mecânica do meu sistema é igual a zero. Ou seja, a energia mecânica na situação inicial será igual à energia mecânica numa situação final. No início, o problema diz pra gente que ele está em repouso. O ioiô é liberado do repouso. Portanto, se ele está em repouso, não terá energia cinética.
e ele chega até uma condição onde ele desceu a uma altura h. Então lembra também que nesse tipo de problema é fundamental você adotar um referencial para computar a energia potencial gravitacional. Então a gravidade aqui atua para baixo, tá? E eu vou marcar como referencial justamente a posição mais baixa aqui da trajetória do meu ioiô, que é onde eu estou marcando aqui como essa linha pontilhada. Então aqui está o meu referencial. Significa que a partir dessa linha eu calculo energias potenciais positivas para cima, relacionadas à altura, e para baixo dessa linha negativas, mas não acontecerá nenhuma energia para baixo, tá? Negativa, porque o sistema não desce além dessa altura. Então eu faço agora o cálculo da energia potencial gravitacional. Energia cinética, energia potencial gravitacional, G, mais energia cinética de rotação, mais energia cinética, igual a energia potencial gravitacional mais energia cinética. Lembre-se, né? Você deve saber que a energia mecânica é igual ao somatório de todos os tipos de energia cinética e potencial. Então, na situação inicial, o sistema está em repouso, portanto, não possui energia cinética. E quanto vale a sua energia potencial? Então, eu sempre analiso a energia potencial do centro de massa do meu sistema, tá bem? Então, a energia potencial gravitacional será a massa vezes a gravidade vezes a altura. Por que a altura? Porque ela está a uma distância h no estado inicial do meu referencial, tá bem? Se eu colocar o referencial aqui na posição inicial, eu também posso trabalhar dessa forma, tá bem? Mas a energia potencial gravitacional vai ser negativa porque eu estou abaixo do meu referencial, tá bem? Posso fazer um cálculo assim sem problema. Vai dar um pouquinho mais de trabalho porque eu vou considerar uma energia potencial gravitacional negativa, mas o resultado vai dar correto também. Agora vamos analisar a situação final. Olhando então para o problema aqui na situação final, que é quando o nosso ioiô está aqui na parte de baixo, perceba que o centro de massa está exatamente sobre o referencial. Portanto, ele não possui mais energia potencial gravitacional. Então eu posso garantir que a energia potencial gravitacional será zero. E agora eu calculo a energia cinética de rotação desse sistema. Repara que a energia cinética desse sistema se manifesta de duas formas. Uma energia cinética devido à sua translação, porque o centro de massa do ioiô está descendo, e uma energia cinética devido à rotação, porque na medida com que ele desce, ele também rotaciona em torno do centro de massa. Então eu escrevo essas duas configurações, essas duas contribuições de energia cinética. Primeiro a parte de translação, massa vezes a velocidade do centro de massa elevado ao quadrado, mais agora a contribuição da rotação. 1,5 da inércia em relação ao centro de massa vezes a velocidade angular ao quadrado. Tá bem? Estamos muito próximos de resolver o problema. Eu quero encontrar a velocidade do centro de massa, então eu preciso fazer ela aparecer em todos os termos que ela afeta, né, que a velocidade contribui para a modificação, e isolar a velocidade. Tá bem? Então eu vou reescrever aqui a equação fazendo algumas substituições. Então vejamos, do lado esquerdo fica como está, massa vezes gravidade vezes altura, igual 1,5 da massa vezes a velocidade do centro de massa elevado ao quadrado, mais 1,5 da inércia em relação ao centro de massa. Então veja, quanto vale a inércia do ioiô? Bom, ele fala aqui no problema que o ioiô é um objeto cilíndrico, tá? Então vou considerar um cilindro maciço para substituir a inércia. Se você olhar na tabela de momentos de inércia lá do livro, você vai ter que o momento de inércia de um cilindro
vale maciço, vale exatamente 1/2 da massa vezes o raio elevado ao quadrado. E agora eu vou fazer uma outra substituição. Lembrando que a velocidade do centro de massa está vinculada à velocidade angular. Lembre-se que há esse compromisso. Essas duas velocidades estão relacionadas pelo raio do objeto. Então, se eu sei que a velocidade do centro de massa é ômega vezes r, eu sei também que a velocidade angular será velocidade do centro de massa dividido pelo raio. Então, v do centro de massa dividido pelo raio. Lembre-se que a velocidade está ao quadrado, a velocidade angular aqui, ó, ela está elevada ao quadrado, então eu tenho que levar o expoente 2 a velocidade e o expoente 2 o raio. A gente pode fazer algumas simplificações. Vamos ver, a massa aparece em todos os termos da minha equação, e a massa ela é diferente de zero por definição, né? O ioiô não pode ter massa zero, senão ele não é um ioiô. Então eu posso dividir todos os termos dessa equação pela massa. Então se eu divido massa por massa, não sobra nada para multiplicar GH. Aqui também eu corto e aqui também eu corto, né? Eu dividi todos os termos da equação pela massa. Também vou fazer uma simplificação aqui no último termo, no termo de energia cinética de rotação. Tá vendo que esse R ao quadrado aqui, ó, da inércia, ele aparece novamente aqui embaixo, ó, no termo da velocidade angular? Então eu posso simplificar ele também, porque o raio também é diferente de zero, tá? Lembra que para simplificar dessa forma, eu tenho que ter garantias de que a variável não pode valer zero, senão chega numa indeterminação. Então agora é só eu ajeitar toda essa equação aqui, que ficou meio bagunçada, mas nós teremos o quê? No lado esquerdo, GH, e no lado direito, já posso colocar velocidade ao quadrado do centro de massa sobre 2 em evidência. Então, V ao quadrado do centro de massa, eu coloco em evidência, abre parênteses, e eu vou ter, posso colocar aqui o sobre 2 aqui, né? Porque ele já está aparecendo nos dois termos. Eu coloco 1 do primeiro termo, porque o V sobre 2 já coloquei, V quadrado sobre 2 já coloquei. E aqui eu vou ficar com 1/2 também. Assim. Bom, eu quero encontrar a velocidade do centro de massa, então eu chego à conclusão que GH é igual a velocidade do centro de massa ao quadrado sobre 2. 1 mais 1/2 dá 3/2. Se eu isolar a velocidade do centro de massa, eu vou obter velocidade do centro de massa. Então esse 2 que está no denominador eu multiplico e depois passo ele multiplicando por GH. Isso vai valer 4. Vezes, e passo 3 dividindo. Isso vezes GH, e eu tiro a raiz quadrada de tudo isso. Só vou arrumar aqui, ficou meio apertado. Vou colocar aqui igual a raiz quadrada. E vou colocar aqui o símbolo de igual. Ok? E essa é a minha resposta. Então, a velocidade do centro de massa será igual a raiz quadrada de 4/3 de G vezes H. Vou fazer aqui um quadradinho para anotar, destacar essa resposta.
E agora eu posso fazer alguma discussão sobre essa velocidade. Vamos pensar um pouco se o valor que nós obtivemos faz algum sentido. Velocidade do centro de massa igual a raiz quadrada de 4/3 vezes g vezes h. Pensando um pouco sobre a discussão do problema, né, sobre um objeto que está descendo, que está em queda, eu poderia fazer uma comparação com a velocidade que esse objeto deveria ter se ele fizesse em queda livre. Se você aplicar o mesmo problema, resolver o mesmo problema sem considerar a rotação dele, a velocidade, nesse caso, velocidade de queda livre, essa parte que eu vou marcar aqui em azul, ó, ela é, velocidade do centro de massa seria raiz de 2GH. Essa seria a velocidade do centro de massa para a queda livre. Tá? Então, se eu simplesmente soltar o ioiô sem fazer ele girar, a velocidade deveria ser raiz de 2GH. Agora, se eu comparar com o movimento rotacional, será que essa velocidade pode ser maior ou menor, ou deveria ter o mesmo valor? Nós encontramos aqui que a velocidade vale 4/3 de raiz de 2GH. Então veja que a diferença está justamente nesse ponto. Ó. Esse termo eu tenho 4/3 e aqui eu tenho 2 como diferença. Okay? 4/3 é um número menor do que 2, vale 1,33 aproximadamente. Então a velocidade com que o ioiô desce quando ele gira será menor do que a velocidade de queda livre. Faz todo sentido, porque no caso da queda livre eu estou transformando energia potencial gravitacional diretamente em energia cinética. Se eu considero o movimento de rotação também, uma parte dessa energia ela tem que ser utilizada para transformar em energia de rotação. Então ele vai cair mais lentamente para que ele possa girar também. É aí que vai parar essa quantidade de energia que está faltando. Okay? Como a velocidade diminui e não há perdas, a energia cinética se dividiu em duas formas, em translação e em rotação. Tá bem? Algumas questões que você pode pensar aqui para poder calcular seria agora calcular a velocidade de rotação do ioiô para poder analisar se ela faz sentido também. Vou deixar essa parte como exercício e vou me dedicar agora a resolver um outro problema. Bom, o segundo problema que eu gostaria de resolver, como exemplo de aplicações da conservação da energia, diz respeito a problemas que envolvem um objeto rolando, subindo uma rampa ou descendo uma rampa. Em geral, a gente faz sempre descendo. Eu vou fazer uma lógica um pouco invertida aqui para mostrar que o raciocínio é absolutamente o mesmo, tá bem? Então, o problema diz o seguinte: uma bola de boliche de 11 centímetros de raio e 7,2 kg está rolando sem deslizar a uma velocidade de 2 metros por segundo na base de uma rampa. Então, a velocidade da bola, nesse momento aqui, ó, onde ela se encontra aqui na base, ela é 2 metros por segundo, é uma velocidade horizontal, está aqui já mostrado, ó, a velocidade do centro de massa, ela está rolando também, tá? Posso calcular a velocidade angular se eu quiser, sem nenhum problema. A bola sobe a rampa também sem deslizar. Então, na medida com que ela começa a rampa, ela vai modificando sua velocidade e sua velocidade angular até chegar a uma altura máxima. Pede-se para a gente determinar justamente qual é a altura que o centro de massa vai subir. Ou seja, qual é a altura máxima que a bola vai chegar no final dessa sua trajetória. Também é um problema de conservação de energia. Eu posso relacionar a única força conservativa, a única força que atua externa ao sistema é a força peso aqui, e ela que realiza trabalho, né? Então eu posso dizer com certeza que a velocidade na situação inicial será igual a energia mecânica na situação inicial será igual à energia mecânica na situação final. Porque a energia do sistema deve ser sempre conservada, já que atuam somente forças conservativas realizando trabalho. Novamente, o rolamento é sem deslizar, portanto, não há fricção entre a bola e o plano. Então, não há perda de energia mecânica nesse caso.
Eu posso então escrever tranquilamente que a variação da energia mecânica será igual a zero. Opa! O que quer dizer que a energia mecânica no estado inicial será a energia mecânica no estado final. Novamente, eu digo então que a energia potencial gravitacional mais a energia cinética é igual a energia potencial gravitacional mais energia cinética. Na esquerda eu tenho o estado inicial, na direita eu tenho o estado final. Vejamos. Se eu analisar o meu sistema, aqui no início, eu preciso detectar aqui a posição do referencial. Eu vou de novo escolher a base, para ficar mais fácil de resolver o problema. Eu vou escolher a base como sendo o meu referencial. Então essa linha aqui é o meu referencial. E o meu y aponta aqui para cima. E, portanto, a gravidade atua aqui para baixo. Como a gravidade atua para baixo, o centro de massa, perdão, eu vou considerar a altura do centro de massa. Então o referencial está aqui, né, na verdade. Na altura do centro de massa. Então, eu vou apagar aqui. O referencial não está aqui embaixo, né? Eu também posso considerar embaixo, mas como eu estou analisando a altura do centro de massa, é mais fácil eu considerar como sendo essa linha pontilhada que eu desenhei de verde aqui. Aqui é o meu referencial, tá bem? Então, nessa primeira situação, novamente, a energia potencial gravitacional será nula, porque o centro de massa do meu sistema é zero, tem altura zero, então essa energia vale zero. Agora o sistema está em movimento na parte de baixo, portanto ele tem energia cinética de rotação e translação. Eu escrevo essas duas quantidades. 1/2 da massa, velocidade angular ao quadrado, velocidade do centro de massa ao quadrado, mais 1/2 da inércia rotacional, chamamos de I, em relação ao centro de massa, vezes a velocidade angular elevada ao quadrado. Agora analisamos a energia potencial no estado final, que está mais à direita, né? Porque a bola vai rolando até chegar a uma altura máxima. Lembre-se que na altura máxima a velocidade do centro de massa deve ser zero, porque se não fosse zero, o sistema continuaria a subir, tá? Então, nesse caso, se a velocidade do centro de massa é zero, eu tenho as duas componentes de rotação de energia cinética igual a zero, porque a velocidade angular também deve ser zero, tá bem? Então, esse termo de energia cinética vale zero. Sobra, portanto, uma energia potencial gravitacional, que vale exatamente mgh, onde h é justamente a altura, a diferença de altura entre o centro de massa. A energia potencial gravitacional é positiva porque o sistema está acima do meu referencial. O que eu preciso fazer agora? Bom, para encontrar a altura eu só preciso isolar. Novamente eu vou fazer aquelas substituições para poder obter um valor aqui para a altura h, tá? Então vou puxar aqui um pouquinho mais para a esquerda, eu vou escrever 1/2 da massa vezes a velocidade do centro de massa elevado ao quadrado, mais 1/2 da inércia. Agora, qual é o objeto que tá desenvolvendo o movimento? É uma bola de boliche, né? Então nós vamos considerar a bola como sendo uma esfera maciça. Aí você precisa olhar lá quanto vale a inércia rotacional de uma esfera maciça. Se você lembrar, ou olhando na tabela, ela vale 2/5 da massa vezes o raio da esfera elevado ao quadrado. Esse termo, entre parênteses, ele é somente a inércia rotacional do corpo. Agora eu posso reescrever a velocidade da mesma forma que eu utilizei no problema anterior. A velocidade angular está relacionada à velocidade do centro de massa da esfera. Então, em vez de escrever ômega elevado ao quadrado, eu escrevo velocidade do centro de massa
elevado ao quadrado dividido pelo raio elevado ao quadrado. E aí eu tenho a massa vezes G vezes H. Com isso, eu posso fazer algumas simplificações. Novamente, a massa é um termo comum a todos os termos da minha equação. Aparece aqui e aparece aqui. Ou seja, eu posso dividir o lado esquerdo e direito pela massa, eu não perco a igualdade. Eu também posso dividir esse termo r quadrado, simplificar esse termo r quadrado que aparece dos dois lados, e aí eu coloco em evidência o termo v quadrado sobre 2, ou 1 meio de v quadrado. Então a massa eu já cortei, eu vou ficar com 1 meio de v quadrado, que é esse termo da esquerda aqui, esse primeiro termo. Ou seja, eu coloco 1 para representar esse termo todo, mais 2 quintos, que é o termo referente à energia de rotação. Esse termo aqui. Fecho parênteses, e aí eu tenho agora essa velocidade do centro de massa igual a GH. Vou fazer aquela continha ali com fração. Então essa igualdade implica que eu vou ter velocidade ao quadrado sobre 2. Opa! Essa velocidade é a velocidade do centro de massa da bola. Vezes 1 mais 2 quintos é 1 mais 5 quintos. Ou melhor, é 5 quintos mais 2 quintos, que é igual a 7 quintos. Que é igual a GH. Portanto, a altura que a esfera vai chegar será igual a 10 sétimos da velocidade do centro de massa elevado ao quadrado sobre G. Então, 10 sétimos da velocidade do centro de massa elevado ao quadrado sobre G. Essa é a altura máxima alcançada pela esfera. Vou calcular já, né, mas antes vamos analisar aqui. Eu tenho velocidade, no lado direito da equação, eu tenho velocidade elevada ao quadrado, ou seja, metro ao quadrado por segundo ao quadrado. Embaixo eu tenho metro por segundo ao quadrado. Então, corto metro quadrado com metro, sobra metro em cima, corto os segundos ao quadrado, o resultado está só metros, tá? O resultado dimensional desse lado vai dar metros, que é igual ao resultado dimensional desse lado. Isso é um bom indício do que os nossos cálculos estão feitos corretamente, tá? Então eu vou substituir os valores e a gente já discute aqui casos especiais, tá? Então vamos ver. Vai ser 10 sobre 7. Velocidade do centro de massa elevado ao quadrado é 2. Ao quadrado, dividido por G, 9,8. Fazendo essa continha, faça a conta na calculadora aí para confirmar, isso deve dar algo próximo a 29 centímetros. Essa é, portanto, a altura máxima alcançada pela esfera, tá? Até ela parar. Depois ela vai retornar, descendo, e alcançar a mesma velocidade com que ela tinha ali no início. Porque no movimento de rotação, de rolamento, não há perda nenhuma de energia, tá bem? Que considerações a gente pode fazer? Bom, você pode pensar uma coisa bem interessante aqui. Por exemplo, a fórmula da altura que nós obtivemos aqui, ó, H igual a 10 sétimos da velocidade do centro de massa dividido por G, ela é independente da massa. Ou seja, uma bola de 7,2 kg, ou uma bola de 15 kg, ou uma bola de 30 kg,
atingiria os mesmos 29 centímetros. Isso não é nem um pouco intuitivo, né? Mas a bola, a altura máxima que ela vai alcançar, não depende da massa da esfera. Ela também não depende do raio da esfera. Então, uma bola de boliche ou uma bola de ping-pong, uma bola de beisebol, ela alcançaria. A bola de ping-pong tem uma questão. Elas alcançariam, por tamanho, elas alcançariam a mesma massa, tá? Agora, o que vai mudar? Esse cálculo ele muda relativamente se você considera objetos com momento de inércia diferente. Por exemplo, uma esfera oca chega a uma distância diferente, a uma altura diferente de uma esfera maciça. Se não fosse uma esfera, se fosse um cilindro, também chegaria a uma altura diferente. A altura máxima alcançada ela está relacionada ao momento de inércia do sistema. Não está relacionada à massa nem ao raio. Então, todas as esferas maciças, independente do massa, independente do raio, chegariam aos 29 centímetros. Se fossem cascas esféricas ocas, como era a bolinha de ping-pong que eu estava me referindo, nesse caso a altura será diferente, tá? Eu posso inverter esse problema também, imaginando que de 29 centímetros, de uma altura de 29 centímetros, a bola de boliche desce. Então a bola que chega aqui na base, ela vai ter uma velocidade diferente se ela for uma bola oca, uma esfera oca. Vai ter uma velocidade diferente se for um aro ou um cilindro maciço, tá? E eu quero que você avalie nos seus estudos qual o objeto chegaria primeiro na parte de baixo. Como que eu relaciono a velocidade com que o objeto chega com a sua inércia. Tá bem? Quero que você descubra então qual é o objeto que chegaria mais alto subindo, se é uma esfera, se é um cilindro, ou uma esfera oca, ou até um aro, e qual objeto chegaria mais rápido na parte de baixo. Tá? Quem ganharia essa competição? E quero que você tente entender por que isso acontece, por que a diferença de velocidade na base do plano seria diferente para diferentes momentos de inércia. Tá bem? Eu vou encerrar essa aula por aqui. Nós nos vemos numa próxima aula. Um abraço.